Olá, eu quero falar aqui sobre um ponto importante que vai derivar numa série de outros pontos que são inerentes à nossa vida e a gente precisa ter um entendimento sobre isso na questão da nossa vida em todo esse cenário. O primeiro ponto é a criação de Deus, né? E nós nesse contexto. Daí vai derivar a questão que Deus criou a família, instituiu a família. Deus criou ou instituiu o trabalho e Deus também criou, instituiu a igreja, ou o seu povo como uma forma de um grupo de pessoas a qual se submete aos princípios de Deus. Nós vamos estar falando sobre isso e aqui nesse momento eu quero falar primeiro sobre o ponto da criação. Eu quero ler alguns versículos, já estão aqui separados, depois eu vou colocar na descrição do vídeo, mas é importante você compreender essa estrutura. Deus criou todas as coisas, essa percepção nossa, esse entendimento nosso é fundamental. Eu não estou aqui desconsiderando questões científicas, pelo contrário, eu apoio e fico assim fascinado com as descobertas, enfim. Isso mostra para mim a grandeza da criação e do poder de Deus. Nós vamos estar falando aqui a respeito que Deus criou todas as coisas pelo seu poder. É lógico que a ciência tenta uma explicação lógica sobre isso. Eu não vejo problema algum, né? Para mim, eu tenho que tanto a ciência quanto a religião, elas são irmãs, vamos dizer assim, e que não deveriam ter conflito entre si. Eu não estou também dizendo que uma complementa a outra, mas elas não são excludentes e, para mim, as duas tentam cumprir esse papel. Mas não vamos entrar nesse detalhe, porque o que eu gostaria mesmo é que você compreendesse o propósito de Deus, tão importante e de certa forma simples para a nossa compreensão, porque Ele deixou isso bem claro, para que a gente possa entender a nossa vida nesse contexto, entender o nosso papel e a nossa vida como um todo nesse contexto que se chama vida, que se chama nós, né? O ser humano como um todo, né? Então, eu quero aqui também dizer, me fez lembrar no Salmo 19, que Deus diz que toda essa criação Ele fez para que pudesse exaltá-lo, tanto como o processo de criação que foi maravilhoso, como um resultado, que houvesse um reconhecimento da criação, no caso nós, principalmente os seres humanos, a excelência, vamos dizer assim, da criação, para reconhecer a grandeza de Deus e a nossa adoração a Ele, que é o que Ele espera de nós, né? Vamos ver alguns versículos, e uma coisa que eu queria também partilhar, antes da gente ler os versículos, é que Ele deu à humanidade, a nós seres humanos, o direito e a responsabilidade de nós vivermos nessa terra, usufruindo de tudo aquilo que está criado, logicamente com coerência, com serenidade, com responsabilidade. Mas tudo que existe na terra, Ele fez para o nosso proveito, né? A gente precisa ter uma compreensão disso e nós vamos para o texto bíblico. Eu quero aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, logo no primeiro versículo da Bíblia, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. É importante nós, irmãos, independente, como eu falei agora há pouco, da ciência, compreender que Deus criou todas as coisas. Eu incentivo e eu acho maravilhoso as pesquisas, as análises, mas uma coisa que é impossível a ciência, diante da situação que se está hoje, explicar Deus, porque aí ela faz uma divisão muito grande disso. E nós precisamos olhar tudo isso com serenidade, com importância, né? A questão científica ela é muito importante, nos ajuda e explica muita coisa, mas nós não podemos esquecer a existência de Deus. Deus é real, Deus existe. É muita perfeição e é muito grande tudo isso que está ao nosso redor. E Deus fala ali em Romanos no capítulo 1 que nós somos indesculpáveis em não reconhecer a Deus simplesmente olhando para as coisas criadas, olhando para você mesmo, olhando para o próprio ser humano. É um conjunto de coisas tão bem arquitetadas, tão de forma perfeita, montada, que é impossível dizer que isso surgiu do nada, né?
existe sim o Criador, um arquiteto superior, Deus, Criador de todas as coisas, né? A gente olha o ser humano na Terra, a grandeza da Terra, a Terra no próprio sistema solar, né? Eu costumo conversar com as crianças e dizer, puxa vida, que coisa, né? A Terra, ela gira em torno de si, ela gira em torno do Sol, ela inclina em determinados momentos, onde dá as estações do ano, outono, inverno, verão, primavera. É impressionante, preso no nada. A palavra de Deus diz que tudo isso é sustentado pelo poder da palavra de Deus, né? Se a gente começar a pensar nisso, dá uma loucura, né? Mas vamos lá. Versículo 21 agora de Gênesis, capítulo 1 ainda, né? Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, de todas as aves, de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom, né? Deus se agradou daquilo que ele criou, né? Do versículo 24 agora, do mesmo capítulo 1 de Gênesis, do versículo 24 agora até o 31, eu vou ler. E disse Deus, presta atenção agora nesse ponto, porque agora aqui há um detalhamento concernente a nós, seres humanos. E disse Deus, produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi, pelo poder da palavra de Deus. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos na terra de acordo com as suas espécies. Estou lendo de novo. E Deus viu que isso era bom. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse ainda Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com semente, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves dos céus, a todas as criaturas que se movem entre o chão, e assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Então, observa aqui que Deus criou todas as coisas. E ali há uma ênfase que sobre os seres criados tinha uma finalidade para o ser humano. Quando Deus criou o homem e a mulher, criou ali, como eu chamo, e é chamado de a excelência da criação. Fomos a criatura diferente, ela destoa, isso é notório, né? Ela destoa de todas as outras coisas criadas, né? E aqui a parte onde diz que o homem deve subjugar e dominar a terra. Na sequência você percebe que Deus fala que ele criou tanto os animais quanto os vegetais, tudo que foi criado, e ele deu aos homens para usufruto, para comer, para usufruir de tudo isso. É importante essa percepção, lembrando que devemos sim observar o respeito a tudo isso, porque o homem acaba com as suas atitudes sendo degradador, né? Mas a terra, ela é perfeita, criada por Deus. A terra, ela dentro da sua perfeição, que eu digo que ela foi criada para suprir tudo aquilo que o homem precisa, mesmo hoje nessa quantidade enorme de pessoas viventes sobre a terra. A terra dá conta sim. Por quê? Porque Deus disse isso. E a terra ele deu aos homens, ele deu para a humanidade, para todos, homem e mulher, para todos. Então, essa percepção é importante para que quando nós entrarmos no detalhe dos outros vídeos, você entender melhor qual o seu papel e o porquê que a palavra de Deus explica sobre isso, fala sobre isso. A gente precisa atentar, abrir os olhos para isso, para que a gente possa compreender melhor a nossa vida, compreender melhor a história da humanidade
e compreender o momento que nós vivemos e remeter isso para frente também. Deus criou todas as coisas, indiscutivelmente, e Ele criou o homem como uma excelência da criação e todas as demais coisas para que essa humanidade pudesse usufruir dessa terra que Ele criou. Porém, você percebe que, e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que Deus é dono da terra. Seguindo aqui nos textos bíblicos, em Levíticos, no capítulo 25, 23, diz assim: a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Aqui está falando de uma forma específica de um lugar, mas falando da terra como um todo. Como em outros versículos, no Salmo 24, Deus fala a mesma coisa, falando que a terra é dele. Então lembra aqui em Levítico, capítulo 25, versículo 23, a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Jó, capítulo 37, versículo 7, ele paralisa o trabalho de cada homem a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Então Deus aqui chama a atenção para que o homem reconheça ele, Deus, como criador de todas as coisas, que reconheça a obra criadora que ele fez. Salmos 8, versículos 5 e 6, tudo o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste, aí está falando do homem, do ser humano, de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste. Aqui está falando da autoridade que Deus deu ao homem para gerenciar, vamos dizer assim, tem pessoas que gostam desse nome, para administrar, dominar, subjugar, como nós lemos ali em Gênesis capítulo 1. Deus deu essa autoridade, porque Ele é dono da terra, Ele criou todas as coisas e criou o homem para que ele dominasse, para que ele cuidasse, gerenciasse tudo isso que é de Deus, né? Seguindo lá no Salmo 24, como eu falei, versículo 1 e 2, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou e sobre os mares e firmou sobre as águas. Outro texto que ressalta que Deus ele reivindica para si a propriedade da terra e de tudo que há nela, inclusive eu e você. Salmo 115, versículo 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. É um outro entendimento que Deus é dono e Ele entregou como algo para ser cuidado, como um mordomo. É importante a gente entender que nós aqui somos como mordomos do dono, que é Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado daquilo que não é nosso, né? Temos que ter a dores de dono, como se dizia no âmbito administrativo antigamente, né? No meio corporativo, no ambiente corporativo. Temos que ter dores de dono, mas reconhecer que nós não somos dono. Dono de toda a terra é o Senhor. E Ele confiou ao homem. Ele deu essa autoridade para nós, para a gente administrar tudo isso. Isaías 42, versículo 5. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Então, todo ser vivente, seja animal, seja vegetal, provém de um fôlego vindo de Deus. Romanos 1, versículo 20, como eu falei. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente. É possível nós contemplarmos, observarmos. Deus nos deu essa capacidade de observação, de contemplação. Então está dizendo aqui, tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis em dizer, por exemplo, que Deus não existe. Aqui é um outro peso de responsabilidade que Deus também nos dá, de responsabilidade de reconhecer que Deus é verdadeiro e que nós somos criação, diante de que nós olhamos, para tudo que nós olhamos. Aqui no fundo tem uma janela que está batendo o sol, não dá para ver direito, mas tem uma árvore muito bonita ali, do outro lado da rua, e eu gosto dessa imagem. Percebe que o ser humano, na sua maioria, no ambiente onde tem árvores, onde tem ambiente mais assim natural, percebe que o ser humano se identifica com isso. Eu não estou dizendo aqui que isso deva adoração, pelo contrário.
O único que deve adoração, o único que merece receber a nossa adoração é Deus. Todas as outras coisas criadas são coisas criadas para o nosso proveito. Nós já até lemos. Então não confunda, não misture as coisas. As coisas foram criadas por Deus para o seu proveito. Tanto vegetais quanto animal, tudo que foi criado na terra é para o proveito do ser humano. Olha que privilégio. Vamos fazer bom uso disso. Tiago capítulo 1, versículo 18. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Então aqui está falando que tudo que Deus criou foi bom, é bom e nós podemos usufruir. Aí está falando aqui até da questão do comer. Nós podemos comer de tudo, desde que nós entendamos que isso veio do Senhor e nós devemos render a Ele a ação de graças. É lógico que tem que tomar cuidado com algumas coisas, porque a ingestão de determinadas coisas podem ser venenosas ou danosas ao nosso corpo. Então eu acho que em termos de histórico, a gente já sabe o que a gente pode e não pode comer. Apocalipse, último versículo, diz lá em capítulo 10 de Apocalipse, versículo 6. Eu procurei pegar, você viu que eu saí de Gênesis e vou terminar aqui em Apocalipse. Versículo 6 do capítulo 10 diz assim: E jurou por aquele que vive para todo sempre, aquele que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Aqui é um contexto do Apocalipse, mas eu quero aqui ressaltar que mesmo lá em Apocalipse, onde é a finalização, a conclusão de todas as coisas, há uma referência a esse Deus Criador. Amém? Então é importante nós cristãos principalmente, compreender isso com uma boa nitidez, uma boa lucidez nesse entendimento. Com certeza a nossa vida ela será melhor compreendida. Tantas coisas que batem no nosso coração, na nossa mente, a palavra de Deus ela nos auxilia a ter uma compreensão melhor, e aí a gente vai ter um sentido e uma valorização muito melhor da nossa vida, dessa que nós temos aqui e da vinda vindoura, que esse mesmo Deus Criador nos prometeu, que é a vida eterna. Isso é uma outra coisa que dá para ser tratado perfeitamente, muito bem tratado em outro vídeo. Não é o propósito desse. O propósito desse é mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas. E nós vamos daqui derivar em outros 3 pontos, que eu quero falar sobre a instituição da família, que Deus instituiu a família. Ele é o Criador, o construtor da família. Ele também foi que criou, instituiu o trabalho, e ele também foi quem criou, instituiu a igreja. Dentro desses 3 pontos, eu creio que vai derivar uma série de vídeos. Eu quero fazer vídeos menores, mas eu quero aqui convidar você para que você veja esses vídeos, para que isso seja como uma ferramenta de auxílio e de entendimento, de pensamento, e você pensar, e você analisar tudo isso que está sendo falado com relação à vida e com relação a esses assuntos que eu vou estar abordando, esses 3 pilares, vamos dizer assim: família, trabalho, igreja. Lembrando que esse primeiro vídeo, esse primeiro ponto deriva de Deus, Criador de todas as coisas, Criador da sua vida. Você nasceu porque Deus quis. A palavra de Deus diz que ninguém nasceu simplesmente pela vontade dos seus pais, mas sim pela vontade de Deus. Então, se você está vivo, se você viveu nesse tempo, se você está vendo esse vídeo, se você nasceu nessa era, é porque Deus quis, e Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem responsabilidades para cada um de nós, e essa responsabilidade ela forma uma grande responsabilidade como ser humano. É importante entender isso. Um grande abraço, a gente segue aí com os outros vídeos. Deus abençoe.